Fala pessoal, então esse daqui é mais um Yada How To. A gente vai ver então como a gente faz de Lego uma guitarra. Então lembrando que a gente tá usando o Lego EV3. E essa montagem aqui ela usa um pouco mais de peças de um kit. Então a gente tá usando um kit e algumas peças a mais do que um kit só de EV3. Mas aí vocês conseguem também fazer algumas adaptações, não montar algumas partes, que algumas partes elas são mais de enfeite assim, fica mais bonito, obviamente, mas a gente consegue montar sem algumas coisas. Então vamos começar lá. O primeiro passo a gente vai precisar aqui de 2 sensores de toque, que a gente vai fazer aquela parte onde a gente toca como se fosse a palhetada que a gente dá na guitarra. Então vamos pegar aqui, ó, nos 2 sensores de toque, então lembrando sempre que a gente trabalha, a maior parte das vezes é espelhado, né? Então a gente vai colocar aqui no último buraquinho do sensor de toque, o mais próximo da entrada do cabo, a gente vai colocar um pino de tamanho 3 e aqui no meio a gente vai colocar aquele pino que tem metade eixo, metade encaixe. E aí a gente vai encaixar ele aqui. E a mesma coisa lá do outro lado. Então a gente vai colocar um pino de 3 aqui, só que aí a gente vai colocar o pino meio eixo, meio encaixe do outro lado. Então, um vai ficar assim e o outro assim. A gente vai usar uma viga de tamanho 5 e vamos colocar aqui 2 pinos azuis de tamanho 3. Os azuis são os pinos que tem o gripezinho, né? Então as coisas não ficam balançando tanto. E um pino de encaixe desse begezinho, que é o que não tem o gripezinho, que é o que deixa as construções, ele fica mais lisinha e as coisas balançam mais quando a gente, ó, ele gira aqui e o azulzinho, ele não gira. Então, tá vendo? E aí a gente vai pegar as 2 vigas de tamanho 13 e vamos encaixar os nossos sensores de toque aqui nessa viga aqui, em uma das vigas. E aí, bem aqui no buraquinho do meio da viga, nós vamos encaixar a nossa viga de tamanho 5, desse jeito aqui, porque é ela que vai tocar os nossos botões para fingir não, né, para simular a palhetada. Aí a gente encaixa a outra viga de tamanho 13 do outro lado aqui. E aqui em cima a gente encaixa a nossa viga de tamanho 3, para aumentar, né, a quantidade de encaixe. Colocamos aqui um pino de tamanho 3 também. E temos já a nossa posição de fazer a palhetada. Esse aqui é o primeiro passo. Vamos deixar agora essa construção aqui de ladinho pra gente construir os próximos passos. Então agora, o nosso próximo passo aqui, a gente vai precisar de uma viga de tamanho 15, 2 vigas de tamanho 13 e uma viga de tamanho 9. 6 pinos de tamanho 3 azuis e um encaixezinho desse em formato H. Então na nossa viga de tamanho 15 a gente vai encaixar um pino azul aqui no final dela. Na nossa viga de tamanho 9 a gente vai encaixar um aqui nesse último buraquinho, uma na outra ponta, e aí a gente conta um buraco e encaixa 2 pinos aqui. E aqui no nosso Hzinho a gente encaixa também um pino de tamanho 3.
Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa viga de tamanho 13 e vamos encaixar essa nossa construção aqui de tamanho 9 aqui. E aí, nesse próximo buraco que tem aqui na nossa viga de tamanho 13, a gente vai encaixar a nossa viga de tamanho 15. Na outra viga de tamanho 13, a gente vai contar 3 buracos aqui do final, 1, 2, 3. No quarto buraco, a gente vai encaixar o nosso H. E aí, agora a gente vai encaixar ele alinhado ali com a outra viga de tamanho 13. Então, esse daqui já é o começo do braço da nossa guitarra. Vamos deixar essa montagem aqui de ladinho também, já já a gente volta nela. O nosso próximo passo agora, a gente vai usar esses 2 encaixes em formato de cavalinho, patinho, o nome que vocês costumam usar aí. Vamos usar 2 pinos pretos e 2 pinos de tamanho 3 azuis, que é o que tem o gripezinho. Então, aqui no nosso cavalinho, de um lado a gente vai colocar um pino azul, ele vai estar passando assim para os 2 lados, e aí do outro lado a gente vai colocar um pininho preto. E aí, espelhado também, então a gente vai colocar um pininho aqui e o azul aqui. Então, sempre espelhado que a gente vai montando aqui. Aí agora a gente pega a nossa começo de braço de guitarra aqui e vamos encaixar nessa montagem aqui, bem aqui. E a outra do outro lado. Aí agora, nesses pinos aqui que ficaram aqui, ó, do cinzinha, a gente vai encaixar a nossa montagem lá da nossa palhetada. Mas atenção, ó, essa viga aqui, ó, tem que ficar pro mesmo lado aonde estão aqui os nossos botões, os nossos sensores de toque. Então ele vai ficar aqui assim. Então conta 2 buracos aqui de um lado, 2 buracos ali do outro. E a gente encaixa aqui assim. Porque esse aqui, ó, é o lado de cima da nossa guitarra. Esse aqui vai ser o lado de baixo, onde a gente vai fazer depois um encaixe aqui para deixar forte o nosso braço. Vamos deixar agora um pouquinho de lado essa montagem aqui e vamos pro próximo passo da nossa montagem. Agora, no próximo passo, a gente vai usar 2 vigas em formato de anzol, né, em formato de J aqui, 4 pinos pretos e uma viga de tamanho 13. Espelhado de novo, né, a gente vai montar aqui as nossas 2 vigas em J e vamos colocar um pino, conta esse buraco que tem aqui o encaixe de eixo, a gente encaixa um pino preto, conta 2 buracos e encaixa outro. Então, aqui, conta 2, encaixa outro pino. Então, vai ficar assim. E aí, a gente encaixa a nossa viga de tamanho 13, bem aqui assim. E aí, agora, essa nossa montagem vai se encaixar aqui, ó, na nossa montagem lá, onde estavam o nosso começo do braço e a nossa palhetada aqui. Então, lembra que ficou aquele azulzinho aqui, aquele pino azul aqui pra baixo? Nós vamos encaixar a nossa guitarra aqui, ó. Deixa de novo aqui de ladinho agora. E a gente vai usar agora 2 L's de tamanho 5 por 3, 4 pinos pretos
2 desse encaixe aqui, onde de um lado ele tem encaixe de eixo, do outro lado ele tem um encaixe de pino normal. Um eixo de tamanho 3. Como é que a gente sabe qual que é o tamanho dos eixos? A gente pode medir aqui, ó, pelos buracos de uma viga. Então a gente pode colocar o eixo bem em cima aqui, ó, da viga. Então ele ocupa 3 buracos, então ele é de tamanho 3. Bem aqui assim. E mais 2 vigas de tamanho 5. Então aqui dos nossos L's, a gente vai colocar aqui um pino preto aqui na pontinha. E aqui vamos usar também 5 pinos azuis. Então, vamos colocar um pino azul aqui. Um preto aqui, ó, conta um buraquinho, encaixa aqui. E aqui a gente encaixa mais um pino azul desse lado aqui. No outro L, a gente vai fazer aqui o oposto, só que a quantidade de pinos são diferentes. Aqui a gente vai conseguir encaixar um sensor de luz, só que a gente não vai usar ele nessa programação dessa vez. Vamos usar só os botões e o nosso sensor de ultrassom para tocar as notas. Então vou colocar aqui 2 pinos pretos e um pino azul aqui no final. E aí nesses encaixezinhos aqui a gente vai encaixar 2 pinos azuis. E aí aqui, ó, a gente tem as 2 vigas de tamanho 5 e a gente vai encaixar aquele pininho aqui. Vamos encaixar aqui no último buraquinho com o encaixezinho de eixo aqui pra cima. A mesma coisa do outro lado. E eles têm que ficar espelhados também. Agora a gente pega aqui a nossa montagem. Então lembrando aqui, ó, aqui tá a nossa viga de 15 e os nossos botões. Então aí desse lado aqui a gente vai encaixar agora os nossos L's. Então a gente tem um L aqui. A gente conta 1, 2 buracos e encaixa um aqui. E a mesma coisa do outro lado. Então, conta 1, 2 buracos e já encaixa o nosso Lzinho aqui. E aí, agora, aqui nesse finalzinho aqui do nosso L, nessa pontinha azul, nós vamos encaixar a nossa viga de tamanho 5 e ela vai ficar um buraquinho ali pra fora. E esse daqui tem que ficar aqui pra cima. Para esse lado aqui. E a mesma coisa lá do outro lado. Então a gente vai encaixar ele aqui. Tem que ficar um buraquinho aqui para fora. Um buraquinho aqui e ele vai ficar aqui assim. Nós vamos encaixar a nossa viga de tamanho 15, que ficou lá solta, nós vamos encaixar ela aqui e vamos passar o nosso eixo de tamanho 3, que ele que vai dar a resistência aqui para o nosso braço da guitarra. E aí agora nesses pinos azuis que sobraram aqui, a gente encaixa a nossa viga de tamanho 9. 3, 6, 9. Então já temos a nossa estrutura aqui da nossa guitarra. O nosso próximo passo aqui
Então, nós vamos usar agora de novo mais 2 vigas em formato de J, 2 vigas de tamanho 4x4 aqui, né? Que ela tem um ângulo que não é um ângulo reto aqui. 2 pinos de tamanho 3, 2 pinos que tem um lado de eixo e um lado de encaixe, 4 eixos de tamanho 3 e 2 eixos de tamanho 4. Então, vamos lá. Então, sempre espelhados aqui, a gente vai encaixar aqui na nossa viga em formato de J. Nesse lado reto dela, vamos encaixar o eixo de tamanho 4 e na outra ponta a gente vai encaixar um eixo de tamanho 3. A mesma coisa do outro lado. Então, temos aqui os 2 encaixes. E nessas outras 2 peças aqui, a gente vai encaixar um eixo numa ponta. Do lado dele, já vamos colocar um pino azul, que vai atravessar assim. O eixo vai atravessar também, vai ficar metade para um lado, metade para o outro. E aqui na pontinha, a gente vai colocar um pino metade eixo para lá. E aqui, espelhado de novo, então, um eixo, um pino azul e pino meio eixo, meio encaixe. Então, aqui no nosso encaixe aqui, nós vamos pegar aqui essa nossa montagem que ficou assim e vamos encaixar aqui, ó. Meio eixo pra lá, um eixo pra cá e o azul aqui. Então, vai ficar assim. E a mesma coisa do outro lado. Então, meio eixo pra lá, meio encaixe pra cá e ficou um encaixezinho aqui. E agora nós vamos encaixar isso aqui na nossa guitarra. Então, a gente vai virar ele ao contrário aqui assim, ó. Então, o pino preto vai entrar aqui no meinho dessa nossa peça em 90 graus, desse nosso encaixe em 90 graus, e vai entrar lá até o final, enquanto esse outro lado encaixa aqui. E a mesma coisa do outro lado, então nossa peça estava aqui assim, a gente vai inverter pro outro lado aqui. Então, o pino preto vai entrar aqui, o azul vai vir pra cá e aqui a gente vai encaixar essas peças aqui. Aqui a gente pode encaixar já o nosso sensor de cor. A gente não vai usar ele nessa montagem, mas já tem um lugarzinho aqui se vocês quiserem já colocar. Então o sensor de cor ele vai funcionar como se fosse aquela parte da guitarra em que eles fazem um nhau, 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 nhau. Eu não sei o nome direito. Depois eu procuro aqui, o nosso editor coloca aqui. Vamos pro próximo passo agora. Agora nós vamos usar 2 L's, uma viga de 13, uma viga de 7, 7 pinos pretos, 2 encaixezinhos desse H e 2 pinos desse azul. Então, aqui na nossa viga de tamanho 13, nós vamos encaixar todos esses pinos ali. Viga de tamanho 13 e vamos encaixar os pinos. Então, ele vai começar aqui, ó, um preto pra lá, pula um buraco, coloca outro preto e aí coloca um pino azul atravessando pro outro lado. Aí pula mais um buraquinho, mais um pininho preto
E aí um preto pro outro lado. Um preto para aquele lado, pula um buraco, um pino azul atravessando, um pino preto do lado, pula outro buraco e aqui a gente tem o outro. Então ele ficou assim. Se precisar dar um pausezinho aí para acompanhar e ver certinho onde vai cada pino. Aí a gente vai colocar um L aqui de um lado e um L lá do outro lado. Vamos encaixar um H aqui e um H aqui do outro lado. E aqui na parte de baixo, a gente vai colocar essa nossa viga de tamanho 7. E agora vamos encaixar tudo isso aqui na nossa guitarra. Então ele vai encaixar bem aqui, nessa outra viga aqui. Ele vai encaixar certinho aqui. Que esse aqui vai ser o suporte aonde vai vir o nosso controlador. Nesse próximo passo agora a gente vai precisar de uma viga de tamanho 11, de duas vigas aqui de tamanho 6 por 4 aqui, dois desse encaixezinho que tem um stopzinho, desse vermelhinho, quatro encaixes pretos, dois encaixes meio eixo, meio encaixe, uma viga de tamanho 3, uma peça de encaixe cavalinho, patinho e uma em formato H. Então, na nossa viga aqui, de tamanho 11, a gente vai colocar os 4 pinos pretos aqui. Pula um pino preto, pula um pino preto. E a gente vai colocar um pino preto aqui no nosso H. De um lado, a gente vai encaixar o patinho aqui e do outro nós vamos encaixar o H. Com essa partezinha aqui pra lá. E do outro lado aqui dele a gente vai colocar tamanho 3 aqui. A gente vai precisar colocar esse encaixezinho aqui e aqui, que aí é onde a gente vai encaixar depois o nosso controlador. E agora a gente vai encaixar esse ladinho aqui do nosso patinho, nós vamos colocar ele bem aqui no L da nossa guitarra. Desse lado aqui. E aí, para deixar tudo isso firme, a gente vai colocar essa nossa viga aqui preta, nós vamos encaixar ela aqui. E aí, para isso, a gente vai precisar colocar aqui no lado mais comprido dela, vamos colocar esse encaixezinho. Fazer isso dos dois lados. Bom, então aí a gente colocou aqui no lado mais compridinho dessa viga, né? Colocamos os encaixezinhos, os pinos, meio eixo, meio encaixe. E nós vamos encaixar eles agora aqui para reforçar essa estrutura aqui do encaixe, né? Então, esse pino azul agora vai encaixar nessa voltinha aqui dessa viga. E todos os outros pinos vão encaixar aqui nessa peça também. Então, é só encaixar, só encaixar aqui, encaixa aqui, e depois a gente encaixa aqui. Então, ficou assim. E aí a gente encaixa, faz o mesmo encaixe, só que pro outro lado. Aqui. Então, aí essa ponta aqui dessa viga que tem o encaixe de eixo, ela vai ficar pra fora aqui. E aí as outras três vão encaixar, os outros 3 pinos que ficaram aqui do ladinho,
vão encaixar nesses outros 3 encaixes da nossa viga. Então, ficou assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado aqui. A nossa viga aqui de tamanho 11, então a gente vai fazer essa estrutura aqui do outro lado. Então, 4 pinos aqui, um encaixe aí agora a gente encaixa ele aqui no nosso L. Então, no último bolinha lá, encaixa o L. E aí agora a gente repete. Aí agora a gente pega de novo as duas peças de tamanho 3, 6, 6 por 4, com esse ângulo aqui. Então, de um lado a gente coloca um pino, meio eixo, meio encaixe aqui, conta um buraco, coloca um pino preto. E aí, do outro lado, a gente põe também um pino meio eixo, meio encaixe. Então, elas ficaram assim, espelhadinhas. E aí, agora a gente vai encaixar essa viga aqui de tamanho 11 aqui. E a mesma coisa aqui. Deixa um buraquinho aqui do lado. E ele vai ficar assim, a parte aqui do ladinho da nossa guitarra. Então agora é só encaixar ele aqui. Já tá com cara de guitarra isso aqui, né? Tá faltando uma parte do braço aqui e aqui um finalzinho do nosso encaixe. Esse aqui, ó, eu acabei colocando pro lado errado, esse pininho aqui. A gente pode só tirar ele aqui e inverter ele pra baixo. Agora aqui no próximo passo, a gente vai usar 2 vigas em J, 2 vigas 4x4 aqui, com esse ângulo aqui, uma viga de tamanho 11, 8 pinos meio eixo, meio pino, 4 pininhos e uma viga de tamanho 3. Então, aqui nos nossos J's, nós vamos colocar aqui um pino meio eixo, meio pino. A gente vai contar aqui, ó, o buraco do eixo, conta 2 buracos, no terceiro a gente coloca o pino. E aqui a gente coloca também um pino meio eixo, meio pino. E espelhado lá do outro lado. Na nossa viga aqui de tamanho 3, a gente coloca os 2 pinos pretos aqui. E nas nossas vigas de 4x4 aqui, a gente vai colocar nos 2 lados dela. A gente vai colocar os pinos meio eixo, meio pino. Então, tá aqui. Então, nossas vigas aqui em J, a gente vai encaixar agora a nossa viga de tamanho 11. Vamos encaixar ela aqui.
vai sobrar 3 buraquinhos aqui, a gente encaixa o nosso encaixezinho aqui. E aqui, nesse pininho aqui, nós vamos colocar essa nossa viga aqui, nesse sentido. E agora, nós vamos encaixar tudo isso aqui na nossa guitarra. Então, lá no na nossa viga de 4x6 aqui, a gente vai encaixar o último pino dela aqui, com o último aqui, com o último buraquinho aqui. E a mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai encaixar aqui, assim. E nossa guitarra já está tomando forma. Agora vamos fazer aqui a nossa parte para ele detectar aqui com o sensor de ultrassom, para ele detectar ali as notas que a gente estiver tocando. Então aqui no nosso sensor de ultrassom, a gente vai colocar um pino azul aqui. Vamos usar esse encaixe aqui. E um pino azul aqui do outro lado. E essa outra peça aqui também, né? 2 encaixes e um eixo no outro sentido aqui. Então a gente vai encaixar ele aqui no nosso sensor de ultrassom. Aí nós vamos colocar aqui 2 pinos azuis aqui. Então aqui a gente já vai fazer algumas adaptaçõezinhas. E aí, para ele ficar firme aqui, ó, vamos colocar um eixo de tamanho 3. A gente usa aqui um eixo de tamanho 3. Então, para ele ficar firminho aqui. Aí, numa viga de tamanho 5, a gente vai colocar mais um pino azul e um pino azul do outro lado aqui. E aí, de um dos lados, a gente vai colocar outra viga de tamanho 5 também. Nós vamos encaixar esse nosso sensor aqui nessa estrutura. A gente vai encaixar agora nesses 2 buraquinhos aqui da nossa guitarra. Então, lembra aqui que tinha a nossa palhetada. E aqui nós vamos encaixar o nosso sensor de ultrassom. No próximo passo aqui, nós vamos precisar de uma viga de tamanho 15, 2 de tamanho 13, 2 de tamanho 7 e uma de tamanho 9. Vamos pegar aqui a viga de tamanho 15 e nas 2 pontas nós vamos colocar, e vamos precisar desses encaixes, né? Esses encaixes de tamanho 3, vamos precisar de 8 desses encaixes. Então, vamos colocar nas 2 pontas da viga de tamanho 15 aqui, esses dois pinos. E aí a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos e vamos colocar mais um pino. E aí do lado dele vamos colocar um pino também. Então ela vai ficar assim. E aí aqui desse lado vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buraquinhos. E aqui na viga de tamanho 9, a gente vai colocar também um pino numa ponta, outro pino na outra ponta. E aí aqui desse lado a gente vai contar 2 buracos, colocar no terceiro e um do lado dele. Agora a gente tá montando já o braço da nossa guitarra. Então essas peças vão ficar assim. A gente vai encaixar as 2 vigas de tamanho 13 aqui e as 2 vigas de tamanho 7 nesse local aqui.
Sobraram dois buraquinhos aqui. E agora a gente guarda esse pedaço aqui, que já já a gente vai usar ele. Então vamos lá para a próxima montagem. Na próxima montagem a gente vai precisar de 4 pinos pretos, 2 pinos meio eixo, meio pino, 2 desse aqui, que é 2 encaixes e o encaixe de eixo, um desse daqui que é 4x4 e um eixo de tamanho 2, desse pequenininho aqui. Então aqui na nossa viga com curva aqui, a gente vai colocar de um lado, nós vamos colocar esse eixo de tamanho 2 e na outra ponta a gente vai colocar o meio eixo, meio pino. Aqui nos nossos encaixes, vamos colocar um assim e no outro nós vamos colocar um pino aqui e 2 aqui. E aí tudo isso vai encaixar aqui, lá naquela nossa outra estrutura. Então, esse daqui, ele vai encaixar desse lado aqui. Então, os 2 buraquinhos aqui ele vai ficar certinho aqui. Assim. Encaixezinho aqui. Vai ficar desse outro lado. Só que agora com os 2 pinos pretos pra lá. Pro lado de lá. E o nosso encaixezinho aqui vai encaixar aqui. Pro próximo passo aqui, vamos precisar de um eixo de tamanho 12, 2 de tamanho 6. Vamos precisar de 4 desses encaixes aqui, que é meio... que eles invertem, né, a direção, então é metade eixo aqui, um lado é eixo, e aí aqui na outra direção é um encaixe de pino. Então 4 desse, um pino preto e um encaixezinho desse aqui, que ele encaixa 2 eixos aqui dentro. Então vamos pegar os eixos de tamanho 6, encaixar ele aqui. E colocar nas pontas 2 encaixes desse aqui. E aí no eixo de tamanho 12, a gente vai colocar também esses encaixes. E em um dos lados a gente vai colocar o pino preto aqui. Agora, esse daqui que ficou com o pino preto, nós vamos encaixar nesse pino azul aqui lá do nosso braço da guitarra. E esse outro aqui, nós vamos encaixar um lado aqui desse aqui e o outro em cima do braço lá da guitarra. A gente já tem lá onde ficariam os pedacinhos para afinar a nossa guitarra, se a nossa guitarra tivesse corda. Vamos deixar agora de ladinho essa montagem aqui. Para o nosso próximo passo, nós vamos precisar de 6 vigas de tamanho 9, uma de tamanho 7 e 6 pinos de tamanho 3 desses azuis, que ele tem o encaixezinho. Então a gente vai montar assim. Então ficou
assim. Agora, nós vamos precisar de 2 vigas em formato de L, de tamanho 5 por 3, de 4 vigas de tamanho 5 e uma viga de tamanho 7. Vamos precisar de 6 pinos pretos e 4 pinos azuis. Então, aqui no nosso L, vamos trabalhar com eles espelhados também. E vamos colocar 2 pinos pretos aqui. A nossa viga de tamanho 7, a gente vai colocar 2 pinos pretos, assim. Aí lá naquela construção que nós fizemos, tem esse lado aqui, nós vamos encaixar os nossos L's. Então, ele vai encaixar bem aqui no cantinho. A mesma coisa lá do outro lado. E a viga de tamanho 7 vai vir aqui, bem aqui no meio. E aqui, nessa pontinha aqui, nós vamos colocar as 2 vigas, as 4 vigas de tamanho 5. Ele vai ficar assim. Agora a gente vai pegar essa estrutura aqui e nós vamos encaixar ela aqui na nossa guitarra. Então a gente vai passar bem aqui assim, ó, e vai passar, tá vendo que ficou um espacinho ali no meio, vai ser onde vai passar o braço da nossa guitarra. Então ele vai ficar assim e ele vai correr, e é ele que vai falar qual vai ser a nota que vai tocar a nossa guitarra. Então agora, pro próximo passo, a gente precisa das 2 vigas de tamanho 13 pra gente fazer aqui o encaixe das 2 partes da nossa guitarra, o braço e a própria guitarra. Então a gente encaixa aqui do outro lado também. E para finalizar, falta só a gente encaixar o nosso controlador e os cabos. Então o nosso controlador a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui dois encaixes em formato H aqui desse lado. Vamos colocar uma viga de tamanho 7 aqui, para fazer para segurar ele ali embaixo. E vamos encaixar ele, tá vendo? Ficaram dois encaixezinhos aqui em formato H aqui para cima. Nós vamos encaixar o outro lado dele aqui. Porque se a gente fizer assim, vai ficar difícil pra gente encaixar os nossos sensores aqui. Então vamos fazer ele ao contrário, ó. Então o lado que tem a tela, a gente põe essas peças aqui desse lado aqui e a gente vai encaixar ele desse lado aqui. Então a tela vai ficar para aquele lado lá. E aí agora a gente precisa encaixar os nossos encaixes aqui. Bom, então como vocês viram aqui, ó, não deu pra gente encaixar esses pinos vermelhos aqui, porque eles ficaram abaixo aqui do nosso controlador. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma pequena adaptação aqui. Então, eu tirei aqui o controlador e aqui, ó, nessa peça aqui, eu vou tirar ela, vou desencaixar ela daqui. Nós vamos tirar esses 2 pinos vermelhos daqui. Esses pinos pretos também, né, que eles estavam aqui assim. E do outro lado aqui também. Vou tirar os 2 pinos vermelhos. E vou tirar aqui a nossa viga de tamanho 3, 6, 9, 11, 12. Nossas vigas de tamanho 11.
Vamos tirar aqui os pinos pretos. E o que nós vamos fazer? Essa viga aqui, ó, ela vai encaixar exatamente nesse ponto aqui do nosso controlador. Então, nós vamos colocar aqui, ó, no buraco do meio daquele lado, um pino preto, no buraco do meio desse lado, um pino preto. Mesma coisa do outro lado. E vamos encaixar as nossas vigas de tamanho 11 com um espaço para lá e um espaço para cá do nosso controlador. Então, vai ficar assim. Aí, agora, a hora que a gente encaixar o nosso controlador aqui, ele vai ficar assim. E nós vamos agora encaixar aqui, ó, nessa nossa peça de curva em 90 graus e nessa peça aqui que era o nosso H, nós vamos colocar aqui, ó, nós vamos precisar de mais 4 encaixezinhos desse vermelho com stop. Nós vamos colocar eles aqui assim, para firmar aqui a posição. E a mesma coisa do outro lado aqui. E pronto, temos aqui já então a nossa guitarra pronta. Então a gente vai segurar a nossa guitarra aqui, vai movimentar ela aqui e vai dar a palhetada aqui. Então falta só a gente colocar agora os nossos cabos. Vou pegar aqui os cabos. Então a gente precisa de um cabo aqui pro nosso sensor de ultrassom. Vou encaixar o cabo aqui, vou passar ele aqui por baixo para não atrapalhar a nossa estrutura da guitarra. Passar ele aqui no cantinho para ele ficar bem presinho. Vou puxar ele aqui para encaixar. Vou encaixar ele na porta número 1. E os nossos sensores de toque aqui. Vou passar também os cabos. Passar o cabo aqui por dentro. Encaixar um na porta de número 2. E o outro aqui também. Podemos passar aqui pela parte de dentro também. Encaixar aqui na porta de número 3. Então, a montagem da nossa guitarra está pronta. Vamos fazer agora a programação dela. Então, vamos agora para a programação da nossa guitarra aqui. Então, a guitarra aqui, ela já está ligada. E aqui a gente tem o nosso sensor de ultrassom, ele já está detectando aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer para cada distância que ele tiver aqui, ele tocar uma nota. Então, vou abrir aqui o programa para a gente programar ele. Então, vamos usar o Make Code e vamos clicar aqui em New Project para criar um novo projeto. Vou renomear ele aqui já para guitarra. E aí, o que vai acontecer aqui com a nossa guitarra? Quando que ela vai tocar? Então, quando que uma guitarra toca, né? Quando o músico, ele faz uma nota, né? Com as mãozinhas ali nas cordas e ele dá uma palhetada, né? Ele dá uma palhetada para tocar a nota. Então, quando esse sensor aqui, os sensores de toque, forem encostados, de acordo com a distância que o nosso sensor de ultrassom aqui detectar, ele vai tocar uma nota diferente. Então vamos pegar aqui, ó, os nossos sensores de toque, eles estão na porta 2 e 3. Então vamos vir aqui, ó, sensor, é o nosso sensor de toque aqui, bloquinho do On Touch. Então na porta 2, quando o nosso sensor da porta 2 for pressionado, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui o bloquinho de música e vamos pedir para ele tocar uma nota. Qual nota aqui? Vamos pôr de acordo com essa distância aqui que o nosso sensor de ultrassom detecta.
Então vamos pegar lá o bloquinho do sensor de ultrassom, que ele pega a distância. Nosso sensor de ultrassom está na porta 1 e vamos colocar ele aqui. Então, vou testar aqui no nosso simulador. Então, para a distância bem pertinho, ele toca um som bem grave. E para distâncias bem mais longe, ele já toca alguns sons mais agudos. Se a gente ver só esse bloco aqui do Playtone, ele vai de um som de número 262 até 1976. Então, e o nosso sensor de ultrassom aqui, a distância dele vai só da distância 250 até a distância 0. Então, para a gente conseguir abranger dentro dessa escala aqui a mesma quantidade de notas que a gente tem aqui, vamos fazer uma multiplicaçãozinha aqui, ó. Então, 1976 dividido por o nosso máximo aqui do sensor de som era 250. Então, 1996 dividido por 250 dá 7,9. Então, vamos fazer uma multiplicação aqui. Então, o que o nosso sensor de ultrassom detectar aqui de distância vezes 7,9. Vamos fazer um teste aqui, então. Eu vou pôr ele aqui bem pertinho. E aí, mais longe. Então, já estamos conseguindo alcançar algumas notas mais agudas. Vamos testar agora direto na nossa guitarra? Então, pra gente testar na nossa guitarra, o encaixe aqui do nosso cabo ficou um pouco meio inacessível aqui, né? Então, eu vou dar uma desmontadinha aqui. Então, é só eu puxar os nossos pinos vermelhos aqui. Que a gente solta essa parte aqui. E aí a gente puxa o nosso controlador daqui de baixo. Então pronto, nosso controlador aqui tá solto. Eu vou encaixar agora o cabinho USB aqui. Podemos também tentar encaixar ele do outro lado aqui. Vamos ver. Vou pegar essa parte aqui de trás, encaixar aqui e aí a gente vê se fica mais fácil pra gente passar a programação. Pronto, agora ficou mais firme. Acho que agora a gente consegue acessar aqui a portinha USB e precisar ficar desmontando a nossa guitarra inteira. Então, vou encaixar ela aqui no computador. Vou verificar aqui se ele reconheceu o nosso EV3. Reconheceu aqui. E agora eu vou fazer o download aqui do nosso programa. Então, fiz o download, ele já tá tocando aqui. Então, o nosso touch 1, eu acho que é esse aqui. Então, quando tá próximo aqui, ele tá tocando um som.
som aqui, vamos ver. Vamos ver se tá tudo encaixadinho aqui. E vamos verificar aqui se eu programei as portas certas. Então eu venho aqui de novo no Port View, aqui no controlador. Seleciono o Port View. Então na porta 1 a gente tem sim o sensor de distância, que está detectando ali, ó, de 3 até 24 centímetros. Então ele não está detectando aqui até 250 centímetros, né? Então ele só está detectando até 24 centímetros. Então vamos fazer aquela nossa conta de novo. Então é o 1976 dividido por 24. Dá 82,33. Vamos multiplicar, então, por 82,33. Vamos baixar de novo o nosso programa. Vamos ver se ele está reconhecendo aqui. Nosso EB3 está aqui. E vamos fazer o download. Tá lá, tá rodando o nosso programa. Então vamos apertar aqui nosso botão. Então quanto mais próximo aqui, mais grave. E quanto mais longe, mais agudo. Mas na guitarra é o inverso. Bom, a nossa guitarra aqui vai ficar aqui no inverso mesmo. Então quanto mais próximo, ele vai tocar de um jeito. E aí a gente pode programar, por exemplo, para ele tocar para cada distância aqui, para cada 3 centímetros que ele andar aqui, ele tocar uma nota diferente, por exemplo. Então a gente tem aqui 2 sensores de toque, então nesse caso aqui eu estou sempre só tocando no On Touch 2. No On Touch 1, que vai ser uma palhetada aqui para baixo, vamos programar ele para ficar um pouquinho diferente. Então, se, ó, aqui a distância, vamos olhar aqui no controlador de novo. Então, ele está detectando uma distância de 3 centímetros até 24 centímetros. Então, se eu quiser 1/8, 8 notas, então eu vou fazer 24 menos 3. A gente tem ao todo 21 centímetros aqui que a gente consegue posicionar essa nossa carinha aqui que nos dá a distância. Então 21 e a gente quer 8 notas. Então se eu dividir 21 por 8, vai dar aproximadamente 2,62 para cada nota. Então a primeira nota que vai começar do 3 até o 2,62. Então vamos vir aqui, ó. Então no On Touch Pressed, se a distância que o nosso sensor de ultrassom estiver medindo ali for um valor menor que, então a gente tem que ser um valor menor que 3 mais 2,62 aqui que a gente fez a conta, né? Então, se for um valor menor que 2,65, que 3 mais 2,65, que vai dar 5,62, né? Então, a gente vai tocar, por exemplo, uma nota Dó. E aí, no Else If,
A gente vai pôr aqui, então, mais 2,62. Então, 5,62 mais 2,62 dá aqui 8,24. Então, se a distância for menor que 8,24, aí ele vai tocar um Ré. E assim por diante até a gente fazer as 8 notas aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer aqui. Então vamos passar agora de novo esse programa para nossa guitarra. Ela está conectada aqui. Fazer o download. Aqui a porta do nosso sensor é na porta 3. Então ele falou aqui para mim que estava errado, né, a porta. Vamos fazer o download de novo. E vamos tocar. Então, se eu apertar para cima, ele vai tocar de acordo com a distância, ele vai tocar uma frequência. E se eu apertar para baixo, ele vai ter um Dó, Ré, Dó. Então a gente tem um Dó. O Dó acabou ficando uma distância bem... Então eu tenho uma oitava aqui na nossa programação. E aí, para quem toca guitarra aí, consegue tocar. Dá para tocar aí um Dó, Ré, Mi, Fá na guitarra também. Na nossa guitarra aqui, feita de Lego. Essa é a programação. Então a gente fez algumas continhas aqui para conseguir atribuir cada posição para algumas notas. Ou a gente toca aqui no nosso outro sensor, a gente toca de acordo com a distância, a gente faz ele tocar uma frequência diferente aqui no controlador. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso How To. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam montar a sua própria guitarra aí. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha aí com o pessoal para ver se mais gente consegue montar a sua própria guitarra, programar ela. E se tocarem alguma música, marca a gente, posta lá no Instagram, marca a gente pra gente ver a música que vocês tocaram. Nosso Instagram é iada.escola. Segue a gente lá no Instagram, assina o nosso canal que logo mais tem muito mais vídeos de how-tos. É isso, pessoal, até o próximo. Tchau, tchau!